Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos continuar nossos assuntos de geografia, de onde nós paramos, que é capítulo, deixa eu confirmar aqui, capítulo 9, que é o último, né? Página 43, que fala sobre América e África na nova ordem mundial. Qual é a participação, qual é a atuação de países americanos e africanos nesse contexto de nova ordem mundial, que foi um termo muito usado do final da Guerra Fria para cá, né? Nesse contexto de globalização. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses acontecimentos. É claro que envolve contexto de terrorismo, né? Porque muitos ataques aconteceram de lá para cá. Então, nós vamos abordar as principais questões relacionadas à América e África, tá? Pega sua apostila, vamos ler comigo, e o que eu for lendo você vai grifando automaticamente, tá bom? Vamos lá no início da página 43. O fim da Guerra Fria possibilitou transformações e criou possibilidades a muitos países da América e da África. A desintegração da União Soviética deixou os Estados Unidos na condição de única superpotência hegemônica global, liderança que nos últimos tempos tem sofrido concorrência cada vez mais acirrada por conta, principalmente, da ascensão chinesa. No entanto, se a China e a própria União Europeia representam rivalidades do ponto de vista econômico, o poder de influência política e especialmente militar dos Estados Unidos ainda é hegemônico. Então, aqui é claro que ele vem trazer para a gente que depois da Guerra Fria, Estados Unidos se consolidou como superpotência mundial. Claro que tem outras economias que estão em crescimento, estão em ascensão, como a China, ele não citou aqui, mas também temos a Índia, países europeus, mas nenhum deles se compara à influência política e militar que os Estados Unidos exerce. Então, a gente usa o termo pós-Guerra Fria, que eu até acho que eu citei com vocês na nossa aula ao vivo, que durante a Guerra Fria existia o mundo bipolar, né? A chamada bipolaridade, onde Rússia, né, liderando a União Soviética, e os Estados Unidos eram as duas superpotências da época. Hoje usa-se muito o termo unimultipolar em relação aos Estados Unidos. Porque ele é o único, nenhum país se compara no contexto político, influência militar e econômica, mas ao mesmo tempo a gente usa engajado com o multi, porque existem outras potências que estão inseridas no contexto, mas nenhum se iguala aos Estados Unidos. Vamos para baixo. Por exemplo, em 2014, segundo o relatório divulgado pelo Instituto Internacional, o CIPRE, dedicado às pesquisas sobre conflitos e armamentos, os investimentos militares dos Estados Unidos foram 3 vezes superiores ao da China. O segundo país que mais investiu naquele ano, além de totalizarem um valor similar à soma de todos os demais países do planeta. Então, tá vendo? Mesmo que a gente sempre lembre da China como grande economia, como economia que está em ascensão, ainda falta muito para ela alcançar o poderio que os Estados Unidos possuem. Terceiro parágrafo. A influência sociocultural dos Estados Unidos também atinge escala global. São várias as modas, tendências criadas pelo país, em áreas como literatura, música, cinema, alimentação, vestimenta, que se espalharam pelo planeta. Os Estados Unidos são exportadores mundiais do seu próprio estilo de vida, por meio do consumo em massa de produtos, bens culturais e serviços. Por isso, a sociedade estadunidense passou a simbolizar mais do que qualquer outra sociedade
o modo de vida ocidental. Então, os Estados Unidos é muito mais do que simplesmente uma grande potência mundial, militar ou política. É também uma grande potência que exporta e que divulga, propaga o seu próprio estilo de vida. Então, países do mundo inteiro se espelham no modelo americano, que no caso é o modelo estadunidense. O país tem enfrentado grandes desafios por conta do terrorismo no século XXI. Em setembro de 2001, o sequestro de 4 aeronaves comerciais por terroristas para lançá-las sobre pontos importantes dos Estados Unidos, como os edifícios do complexo comercial World Trade Center em Nova York e do Pentágono, principal complexo militar do país, localizado nas proximidades de Washington, que é a capital, chocou o planeta. Desde então, o combate a grupos terroristas inspirados pelo extremismo religioso tem sido prioridade da política externa estadunidense, atuando em países como Iraque, Síria, Afeganistão, Paquistão, Somália, entre outros. Então aí você vê a imagem de quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Sem sombra de dúvidas, foi o maior ataque terrorista da história. Vocês já sabem sobre esse assunto, que vocês já viram sobre isso. Os terroristas árabes, eles propagam esse tipo de terror para mostrar para o mundo que eles querem uma nova visão de sociedade, que esse consumismo, essa democracia, que essa liberdade que os Estados Unidos propaga não é o que eles acreditam. Eles querem impor sua religião, seu estilo de vida através do uso da força e da violência. Página 44. Em 2001, por exemplo, os Estados Unidos iniciaram um processo de captura dos líderes do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda, que significa a base no idioma árabe, e tinha sua central de operações no Afeganistão, onde contavam com a proteção do regime de outro grupo fundamentalista, o Talibã. Após invadir esse país, onde permaneceram até hoje na mais longa guerra de sua história, o Talibã e depor o regime autoritário, iniciaram uma fase de reconstrução ainda em andamento. O líder da Al-Qaeda, o saudita Osama Bin Laden, foi capturado e morto em 2011, mais de 10 anos após o atentado, na cidade de Abbottabad, no vizinho Paquistão, em um abrigo secreto. Outro fator recente de desestabilização foi a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2017. Considerado pouco propenso para a diplomacia, seja com seus desafetos, seja com nações historicamente aliadas, como o México, Canadá e diversos países europeus. Então aqui ele vem trazendo para a gente o desfecho do atentado do 11 de setembro, quando Osama Bin Laden foi capturado e morto 10 anos depois. Lembrando que nesses 10 anos, Estados Unidos montou bases militares em vários países árabes com o intuito de capturar os membros da Al-Qaeda, e nessa varredura, nessa captura de membros da Al-Qaeda, ele acaba provocando o terrorismo também e a guerra em vários países árabes, e até hoje isso acontece. E ele trouxe o segundo problema envolvendo os Estados Unidos, que é a ascensão de Donald Trump ao poder, e o assunto que mais veio à tona quando Donald Trump fez sua campanha presidencial é a respeito da construção do muro que divide Estados Unidos e México. Em vários trechos da fronteira, esse muro já existe, uma barreira, uma cerca de arame farpado, mas ele pretendia fazer isso ao longo de toda a extensão da fronteira, e ele ainda obrigaria os mexicanos a pagarem a conta, tá? Então aí nós estamos vendo a imagem de operários trabalhando na construção do muro fronteiriço que separa a cidade de Juárez, no México,
de El Paso, nos Estados Unidos, em novembro de 2016. Então, existe muito, por ser um país muito poderoso, né? O foco aqui foi mais Estados Unidos. Por ser um país muito poderoso, ele acaba entrando em conflito com inimigos ou até mesmo com países que sempre foram aliados, como é o caso do México, em relação à construção do muro, tá, pessoal? Então, hoje nós ficamos por aqui. A gente volta na próxima aula com um próximo vídeo, dando continuidade a esse assunto aqui. Beijos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.